Pessoal, eu nem sei se isso vai funcionar. Na verdade, eu decidi fazer um diário da quarentena. Vai ficar bem caseiro, né? Vocês estão vendo até porque eu tô sozinha aqui, sem ninguém de quem eu preciso pra poder fazer a parte técnica. Eu vou tentando melhorar sozinha. Mas eu decidi fazer registro disso. Eu quero ter registro disso pro futuro, eu acho. E acho que a gente precisa ir compartilhando nossas angústias, porque ninguém sabe o que é viver em quarentena por mais de 2 meses, que é o mínimo da previsão que a gente tem na cabeça. Ninguém sabe como o país vai estar. E esse é o meu primeiro registro. Eu tô em quarentena desde quinta-feira passada, que foi quando eu fui liberada do trabalho. Hoje é dia 22 de março, é domingo. 4 dias, sei que tem gente que tá em muito mais. E eu vou dividir mais ou menos assim os boletins de quarentena. Vou falar sobre algumas notícias que eu acho importantes e uns pequenos comentários sobre elas. Vou falar um pouco sobre meu querido diário, sabe? Essa coisa de conversar um pouco sobre como estamos vivendo e tal. E um tweet que eu acho legal do dia, uma reflexão aí. Fica aí um pensamento pra compartilhar com vocês e enfim. Não sei ainda qual a frequência, é tudo um grande teste, tá, gente? Ninguém sabe como é que vai ser a vida agora, mas eu tô querendo fazer uma vez a cada 2 dias, uma vez por dia, uma vez a cada 3 dias, mas é no máximo essa frequência. Então, no canal por hora, até minimamente essa situação da pandemia se estabilizar, vai ser isso. E hoje, no dia 22, basicamente, a imprensa tá falando de que o Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde, tá falando de adiamento das eleições, como se alguém pudesse pensar em eleições, né, no cenário que a gente tá vendo acontecer. Todo mundo tá falando, né, a classe médica tá falando que o nosso pico, a gente deve começar a atingir o pico de infecções daqui de 10 a 20 dias. Então a gente vai ver a situação realmente se agravar muitíssimo. A gente começou a ver as coisas se organizarem mais pra um sentimento de quarentena, né? De a galera realmente começar a ficar em casa, quem pode ficar em casa. Óbvio, tem muita gente que não pode ficar em casa, mas as pessoas que não podem ficar em casa deveriam ter o direito de ficar em casa. Então a gente tem que tomar aí um pouco de cuidado com esse papo de quarentena é privilégio. Não, quarentena é direito. Todo mundo deveria ter direito. Inclusive, a gente vai ter que realmente ou levar esse debate pro campo dos direitos, ou vai ficar muito difícil pra que todos também tenham formas de lidar com o que a gente vai viver agora. Porque as pessoas vão ter realmente com realidades diferentes, demandas muito diferentes. E a notícia que mais me chocou foi do Bolsonaro chamando o Dória de lunático em entrevista pra CNN, porque o Dória, a partir de terça-feira, que no caso é dia 24, aqui em São Paulo tá decretado quarentena. Então, basicamente, é quando vai começar essa restrição de locomoção interna na cidade e quando os comércios que não sejam essenciais, ou seja, farmácia, supermercado, posto de gasolina, não sei o que, sejam fechados. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesse domingo, né, hoje, aponta que 74% dos entrevistados, né, estão a favor das medidas restritivas como a quarentena, o que é óbvio, né? Ou seja, é só o Bolsonaro que acha que a gente tá... Enfim, todo mundo tá exagerando, menos ele, né? Tipo, é impressionante. Todo o planeta está se direcionando pra uma direção, menos ele. Ele é o que tá certo, né? Eu acho a autoestima, realmente, do homem branco cis hétero uma coisa inacreditável. Tipo, é realmente só ele que tá certo. Todo mundo tá errado, né? É foda. É difícil você não cair nessas análises de que, beleza, não é só realmente o cara ser de extrema direita. Ele parece ter uns toques de sociopatia, né? Parece que ele quer real ver todo mundo morrer mesmo, assim. A gente sabe que é o coronavírus, ele não é imune, mas há o conhecimento científico, sabe? A qualquer dado comprovado, a qualquer informação checada, ele é imune. Realmente, é uma coisa inacreditável. E aí, vamos pro meu querido diário. Nesse dia de hoje, eu já cheguei, que eu tô no 4º dia de quarentena, eu acho que eu cheguei a dois lugares e aí quero compartilhar com vocês. Um, é que assim, todo mundo aí tá falando que esse excesso de informação, ele traz ansiedade, etc, etc. Eu não sei se é porque, pra quem não sabe, eu sou formada em Relações Internacionais e é uma disciplina, né, que nasce do estudo da guerra, né, do fenômeno da guerra e tal. Então é uma disciplina em que eu me debrucei por muito tempo sobre temas muito densos, muito pesados, muita morte, muita coisa muito difícil de se estudar e tal. E uma experiência que eu acho que eu posso trazer pra compartilhar com vocês que ajuda é uma coisa que ajuda com a ansiedade. Não necessariamente, ninguém tá dizendo que o panorama não é difícil, que ele não é catastrófico, que ele não é distópico, é tudo isso. Pode ajudar você a lidar de uma maneira mais leve com isso. É certamente trocar o dia inteiro de quem tá aí, ó, fiz parte desse grupo aí por alguns dias. Uma maneira de você domar um pouco a ansiedade e o sentimento de pânico, trocar, que seja o dia inteiro rolando a tela do Twitter com informação ruim, com informação tosca, com informação mal checada, com, enfim, fake news, por 1 hora de notícias bem lidas de veículos que você confia e tal. Eu leio o Diplomatic Brasil, leio o Nexo, leio a revista Piauí, leio a Agência Pública de Notícias. Eu acompanho uma série de veículos e tenho trocado a rolagem do Twitter. No Twitter eu só vou pra ver meme mesmo, pela leitura qualitativa de 1 hora por dia de notícias. Eu acho que isso é o suficiente pra que eu consiga me manter informada, ou seja, não é me alienar, entendeu? Mas é realmente, a gente tem que conseguir entender a diferença entre ser um alienado e consumir excesso de informação ruim, tá? Isso realmente é uma parada que vai pesar na nossa cabeça se a gente não conseguir fazer. Uma outra coisa que tem me posto pra pensar um pouco é que parece que todos os sentimentos coletivos agora têm sido meio de manada, né? Assim, tudo é manada. Até ontem, geral tava no bar,
julgar, tava tudo bem, quarentena, ó, no bar e tá tudo bem. De ontem pra hoje, já tá num outro lugar capaz de julgar e dizer pro outro o que fazer, e etc, etc, etc. E assim, acho que se eu tenho uma coisa que eu tô fazendo que tá me ajudando a olhar pras pessoas com mais solidariedade, realmente eu acho que a gente vai ter que se esforçar pra não julgar as pessoas e pra entender que você tá ali colaborando com informação, ajudando, etc. Que isso não é a mesma coisa que julgar e que esperar que as pessoas façam o que você quer o tempo inteiro e ficar infernizando os outros. Eu acho que se a gente não tomar esse cuidado, vai ficar muito difícil sobreviver a esse período. E por fim, hoje eu não vou deixar um tweet aí de reflexão. Inclusive, se você vê tweets bons, me marca lá. A minha arroba no Twitter é Débora Baldin e uma underline. A pandemia tá um inferno, mas os memes pelo menos estão seguimos aí produzindo. Vou deixar o pensamento da minha mãe Maria, tá? Um pensamento de sabedoria que eu tenho deixado pra todo mundo, inclusive, porque sensação de medo, pânico, etc. Se a gente não tentar controlar, isso também é fator imunodepressor, ou seja, joga a sua imunidade lá pra baixo. Quem não tem algo bom pra dizer, tá? E isso não significa que a gente não tenha que alertar e trocar ideia lá. Mas se você só consegue deixar os outros em pânico e piorar as coisas, se você não tem nada bom a dizer, não diga nada, entendeu? Não diga nada. Às vezes essa coisa do silêncio é um pouco do respeito mesmo pela situação, sabe? É uma situação que tá fora do nosso controle. Mesmo, é muito maior, né? É uma pandemia, é uma coisa global mesmo, tá atingindo todos os lugares. E acho que é uma ótima oportunidade pra gente respeitar e entender que tem fenômenos muito maiores do que nós, tá bom? Eu sei que as coisas estão difíceis financeiramente, mas se você puder apoiar o canal, apoie o canal. A gente tem uma plataforma de apoio recorrente. Me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo Diário de Quarentena.